irmãos? Vamos nos colocar de pé. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar assim abençoando a obra de Deus nesta noite. Você que trouxe a sua oferta, aleluia, para deixar na casa do Senhor. Prepare aí. Amém? Glórias a Deus. O nosso dirigente vai estar passando aí uma salva. Também com alguns votos aqui. Minha família no plano de Deus. Você que queira fazer um voto, que queira pegar, amém? E vai estar passando aí uns votos. O irmão presbítero Manuel, amém? Já pode, aleluia, subir aqui no altar do Senhor, glória a Deus, e se preparando, que eu já vou dar a oportunidade para o irmão estar aqui nesta noite, dando continuidade neste culto, glórias a Deus. E a igreja ora comigo, soberano Deus e Pai, Senhor Jesus, neste momento, pedimos que o Senhor, Pai, primeiramente, visite as nossas vidas financeiras, Pai, nos ajuda, aleluia, meu Deus, gerir, meu Pai, aleluia, administrar, meu Deus, as nossas finanças, Senhor, visita as nossas finanças, a nossa vida financeira, meu Deus, em nome de Jesus, visita o nosso lar, visita, Senhor, o nosso celeiro, que o Senhor, aleluia, possa abençoar, meu Deus, trazer a tua multiplicação, a tua bênção sobre o nosso celeiro, meu Pai, em nome de Jesus. Davi falou, eu também posso falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Presente também no futuro. Saúdo a amada igreja com a santa paz de Cristo, Jesus, o Senhor da glória. Louvamos a Deus por esse grande valor que o Senhor distribuiu a esses pedaços de barros, somos nós, para estar incluídos no campo missionário. De tal maneira que todos tenham a sua oportunidade. De acordo com a capacitação de cada um. Aleluia, Deus. Mas o importante é que temos esta honra, vinda de Deus para todos, no sentido geral. Missão, ela revelada por Deus, claro, e incluído a missão de tal maneira que essa forma de qual fazemos missão, os anjos não compreendem. De tanto relacionado com a humanidade frágil. A Escritura diz: se for possível, os anjos dariam tudo possível para compreender o mistério da missão sobre pessoas tão com defeitos, sobre pessoas tão frágeis, tão carentes de ajuda. Pedro declara isto. Mas Deus, Ele não permitiu que os anjos tornassem ser fracos, ser humanos. Porque vocês sabem que anjos, eles não têm consciência de sangue, quem sabe? Não? Ele não sabe chegar, olhar em uma jovem, dizer, preparar um casamento lá futuro. Eles são isentados da consciência de sangue. Daqui a pouco nós já vamos orar, já vamos na palavra. Mas, às vezes a gente fica pensando algo, como é que a pessoa diz que o anjo, eu já ouvi pessoas falar tolice, e muita tolice, o anjo veio,
veio trazer a bênção. Aí um estava dormindo, não estava bem vestido, o anjo voltou com a bênção. Isso não é verdade. Anjo não tem senso de sangue. Está compreendendo? Não tem consciência de sangue para captar entre altos e baixos do ser humano. Eu já vi muito isso, mas é tão perigoso que quem distorce as escrituras, distorcem para a sua perdição. E os mais simples creem nisto. Mas a obra missionária, ela está integralmente aos seres humanos que recebem a sua palavra. E mais uma vez, repetindo isso, nós sentimos honrados. E muito honrados. Porque foi nesses pedaços de barro que o Senhor confiou o tesouro valoroso para a glória dele, Senhor da glória. Eu quero já convidar minha esposa da sua participação. Daqui a pouco já iremos meditar na palavra de Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, disciplinados pela palavra, senão não estariam aqui. E alegrando muito, né, esse grupo de jovens aí atentos também, fazendo missão na criatura, a capacitação de cada um. Não sei como que tem pessoas mal informadas que diz que a doutrina da igreja está diminuindo, se os jovens estão aumentando. Glória a Deus. É Deus que toca no coração dos jovens. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na santa paz. Segunda vez que passei nessa igreja e eu fico muito feliz, porque a gente vê os jovens na presença do Senhor. Eu acho que é os mesmos, quando você vê aqui, parece que cresceu mais. Tem mais jovens lá atrás. Isso é maravilhoso, igreja. Estamos no culto de missões. O maior missionário na terra foi Cristo Jesus. Se não fosse Ele, eu e você não estaria aqui. Alguém falou do amor dele para ti, falou para mim. E hoje a gente está fazendo missões. Vocês são missionários na terra, sabia? Na sua escola, com seus amigos, fala de Cristo, fala de Jesus, que Ele é bom, Ele salva, liberta e transforma. Todos somos missionários, levando a palavra do Senhor. Não importa onde você andar, eles vão te identificar como servo, uma serva de Deus. Pelo teu andar, pelas tuas atitudes, a diferença. Isso é lindo, igreja. Quando Jesus Cristo, ele andava fazendo missões, ele ficou um tempo conversando com aquela mulher lá do poço, todos conhecem, acho que a maioria. Jesus Cristo, quando foi ali e encontrou Zaqueu, houve salvação. Jesus Cristo, até na cruz, morrendo, houve salvação. Dia 2, um foi salvo, reconheceu Cristo. Igreja, o maior missionário, deixou a missão para os discípulos levar a palavra. Olha, tudo que o Senhor ensinou aqui na terra, e nós levamos a palavra, não importa quem seja. Não importa o que ele fez, o que ele praticou, o que ela fez, o que ela praticou. É levar a palavra que salva, que liberta e transforma. E o Deus fará o melhor. Ele quem vai fazer, não é nós. Nós distribuímos a palavra, porque quando essa palavra chegou no meu coração, olha, a igreja, vou falar uma coisa para vocês. Para mim ser alcançada por Cristo não foi fácil, não. As pessoas que passavam evangelizando, eu não quero atender, não queria. Porque quando você está no mundo das trevas errado, você não ia, eu estava no sofrimento. Mas eu não queria saber. Eu não queria, porque algo dentro de mim dizia, não atende. Olha o mal quando ele é triste. Hoje vocês são aqui, olha, foram alcançados tão jovem. Não deixou o mal peneirar vocês. E quando a pessoa está no lamaçal do pecado, faz
coisas que não agradam, mesmo no sofrimento. A gente vê pessoas que você fala do amor de Cristo e eles não querem atender. Mas ore, somente ore. Eu sei que muitos oraram por mim. Até minha filha, que foi primeiro para a igreja que eu, ela falava, mãe, eu orava muito pela senhora. E isso é lindo, igreja. Todos que estamos aqui, alguém orou por você. Alguém orou por nossas vidas. E nós somos alcançados por Cristo. E eu sou casada com meu esposo, eu fiquei viúva, ele também se encontramos, né? Porque eu tinha uma vida tão difícil na minha vida antes, mas eu fui alcançada por Cristo Jesus. E olha só, eu fui alcançada no culto caseiro, doméstico. A minha vizinha sendo evangélica, ela me chamou. Você não quer ir lá? Hoje tem uma concentração. Ela não disse que era um culto. E eu fui meio tímida. Meu Deus, mas olha só, diz que a palavra do Senhor diz que quando uma alma é salva, há festa no céu e na terra. Primeiro na terra, depois no céu. E eu lembro do dia que eu aceitei Cristo naquele culto caseiro, doméstico. Gente, quando o pastor fez o apelo, eu já estava de joelho ali. E olha, foi a coisa mais linda, porque aqueles irmãos vieram todos me cumprimentar, me abraçar. E a partir daquele dia, o Senhor me alcançou. Eu tive altos e baixos na vida, mas o Senhor nunca me deixou. Eu falo, eu tenho certeza que o Senhor fez uma grande festa com os anjos no céu, porque na terra houve festa. A alegria foi visível e a gente sente, né? Pode passar o tempo que passar, você sente que você foi alcançado por Cristo. Aleluia. Nessa noite gloriosa, estamos fazendo um clamor pela o país de Moçambique, né? O Angola. Mas, igreja, vamos orar por todos, né? Todos na terra estão precisando do socorro, da misericórdia de Deus. O nosso Brasil, Rio de Janeiro, um lugar que muitos não falam, mas é um lugar que necessita de nós colocar nosso joelho e orar, porque ali tem lugares que servos de Deus nem estão indo na igreja, que ninguém forma. Parece mais, olha, nós temos que orar pelo nosso país. Também que nosso país precisa de salvação, precisa de transformação. Orar pelas autoridades, por todas as autoridades na face da terra. Porque quem vai fazer a obra é o Senhor que faz o querer e a vontade dele. E aqueles que são necessitados, quantos? Hoje mesmo, um servo de Deus, ele é da África. E logo de manhã ele me mandou uma mensagem falando, irmã, hoje eu não vou fazer aquele trabalho com as crianças porque morreu um missionário amigo dele, ele não quis me dizer o porquê, eu também não perguntei, só mandei minhas condolências. São tantas vidas sendo dizimadas todos os dias, todos os momentos. Homens e mulheres de Deus que levam a palavra e eles, muitos não aceitam. Vamos, igreja, nunca esquecer de orar pelos nossos irmãos que nesse momento estão presos. Enquanto nós estamos aqui na igreja, olha, o país é um país livre. E nós oramos, falamos com Cristo, mas tem pessoas sendo assassinadas, tem pessoas sendo humilhadas, tem homens de Deus sendo presos, mulheres de Deus sendo presas, humilhadas, mas muitos nem comentam. Mas acontece em toda parte das nações do mundo. E vamos, nessa noite, eu quero que os jovens também vão fazer um clamor por nossas vidas, por todos os missionários que choram, que sofrem, pelos filhos que perderam seus pais, estão órfãos nessa noite, são muitas pessoas. E vamos orar pela nossa nação, a nação de Israel, todos nós, porque a nação de Israel, igreja, nunca esqueça de orar por Israel. Por mais que todos comendam, a nação de Israel é a nação eleita, é uma nação santa, é o povo escolhido de Deus. Israel é o relógio, tudo que acontece no mundo, e quando acontece em Israel, pode saber que está próximo à vida de Cristo, porque lá é o relógio da terra. Aleluia.
Glorioso Deus Santo, aqui está a tua igreja. Eu te peço, Senhor, perdão da nossa Sara, porque não somos perfeitos. Porque o único perfeito é o Senhor. Eu te peço, Senhor, por esses jovens, Deus servo, as crianças, meu Pai, todos que estão aqui, a tua igreja, os teus filhos, meu Pai, dirigente, os pastores, os obreiros, meu Pai, todos da tua igreja, os diáconos, os presbíteros, meu Pai, os missionários, Senhor, os missionários, os que levam a tua palavra, Senhor, de salvação, aquele Senhor amado que só, meu Pai amado, Senhor amado, nessa noite, quando, Senhor, estão ali orando, a Pedro, noite querido, Senhor Pai, que chora, filhos que choram, usam órfãos, Senhor, mas o Senhor não deixa ninguém órfão, e abençoa nossas vidas, abençoa as nações, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço, abençoa teu servo que vai trazer essa palavra nesta noite. Pai, Senhor, teu filho, faz a tua vontade nas nossas vidas, com Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor comigo, que condiz com a obra de missão, aqui no livro da Auxílio na Harpa, número 394. Mão ao arado. Todos conhecem ou não conhecem? Quem conhece irá nos ajudar. Então vamos analisando bem esta palavra. Condiz bem com missão, sem acepção de pessoas, não é isso? Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol desponta e logo após vai escurecer. Aguanta em Cristo pensando, em oração vigilando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus te consolenta. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Mas teu amor proclamando, novas de paz andando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Graças a Deus. A palavra do Senhor, ela é absolutamente digna de confiança. A palavra de Deus, ela tem um alcance geral, sem acepção, e as suas promessas são infalíveis aos que creem nela. Vale a pena perseverar. Aleluia. Constante precisa ser. Cristo fala da doutrina de perseverança. Perseverança tem a ver com prudência e ciência bíblica. Os perseverantes. E a palavra nos diz que constante precisa ser, porque
nós temos um governo, ser Cristo, que é diferente de todos os demais. Às vezes tem pessoas que querem ajudar, mas não pode. Gosta de ajudar, mas não sabe. Outros querem, outros podem, sabem, mas não querem. Agora, Cristo é composto de saber, querer e poder. Glória a Deus! Não tem motivo de entrar, né, na palavra, você já perseverar no ministério, porque ele tem essas 3 características infalíveis que não falha de maneira nenhuma. Já oramos, já comentamos aí, podemos continuar no comentário, já vamos a meditar na palavra de Deus. Missão, essa aqui é o emblema de onde? Quem sabe? O emblema tem verde, amarelo, emblema do Brasil, tem outros emblemas, assim por diante. São emblema universal, não é isso? O emblema universal, porque o Senhor da Glória trouxe a sua palavra universal. Universal significa mundial, para quem não sabe. Já vamos ler aqui a palavra de Deus, um versículo da palavra do Senhor, depois vamos recapitulando a Bíblia, que é a nossa base principal de segurança em Cristo. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 14. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. O Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, e versículo 14. Graças a Ele, ao Senhor nosso amado Deus. Aleluia. Encontraram? Amém. O versículo 13 fala de perseverança. O 12 fala sobre perigo de não reparar as falhas evitando para que elas transformem em iniquidade. O versículo 12 fala de perseverança. E o 14, aqui como sabemos, mas é bom que leamos. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pode sentar, meu jogando. Vamos meditar nessa palavra do Senhor nosso amado Deus, que é o ministério do Evangelho, é nada mais, nada menos do que o ministério de reconciliação. A palavra religião significa religação. O homem caiu e não foi mais buscar a Deus. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, seu amor inexplicável, foi em busca do homem, aconselhando a reconciliação de uma maneira toda completa. Me lembro bem que quando o primeiro homem pecou, ele não mais se importou de buscar a Deus, mas Deus que é a fonte do amor inexplicável, não quis ficar longe dos caídos, mas antes ele foi buscar os caídos para a reconciliação. Adão, onde está? E aí nós vemos a primeira atitude do missionário mencionado pelo próprio Deus, pelo Senhor da Glória. E foi buscou aquela alma caída, destituída, condenada, imersa no juízo de Deus. Mas ele interveio no campo na obra de missionária, trouxe o casal novamente à recuperação, sim ou não? Sim. Ou não trouxe? Sim. Trouxe porque o plano de Deus de missão é plano com juramento.
E Deus pode jurar porque Ele pode cumprir. Glória a Deus! É pecado cristão fazer juramento? Sim, porque ele não pode cumprir infalivelmente. Infalível é só um Deus. Mas a missão foi revelada no plano de Deus, desde que o homem quebrou a aliança, ou as alianças, mas o plano de Deus não quebrou. Ele procura ainda sempre as pessoas para retornar ao seu retiro. E o Evangelho é sempre pregado de uma maneira acolhedora. A palavra nos diz que Deus chama o casal e ali vemos a natureza referente ao pecado e a providência de Deus. O primeiro derramamento de sangue que houve relacionado à providência de Deus, que é a reconciliação do homem. Não foi isso? Qual o primeiro derramamento de sangue que houve referente ao campo missionário, que é o tema desse trabalho? Qual foi o primeiro? Se nós lermos o livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 21, e lemos também a graduação do pecado, onde o homem chegou no estado de pecado a ponto de isolar de Deus extremamente. Mas o homem estava no plano de reconciliação por Deus. Só que, não sei se vocês conhecem bem pecados em terceiro grau. Pecados? Terceiro grau. É o pecado que a pessoa de Deus não pode tocar no homem. Por quê? O pecado de terceiro grau, ele é mantido pela ostentação, pela soberba. E não é em vão que o apóstolo Paulo disse assim, olhe, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a pessoa só é destituída da glória de Deus quando ela tem esse pecado de terceira instância, terceiro grau. Por isso que João expressou, fazendo essa introdução, sobre o pecado e o amor de Deus. João expressou três pecados. Mas o terceiro, três tipos de ações negativas, mas o terceiro é soberba. É o que aconteceu lá no Jardim do Éden. A mulher viu que o fruto era bom. Quer dizer, primeiro pecado, concupiscência dos olhos. É a primeira. Que atingiu a terceiro grau de pecado. Por que eu estou referindo isso? Já ouvi pessoas dizerem que não existe pecado pequeno nem pecado grande. Existe sim. E nós vamos fazer julgamento no mundo, ao mundo, referente às atitudes e até o grau do pecado que os anjos chegaram. Iremos fazer julgamento com base pleno relacionado ao pecado. Ela desejou a concupiscência da carne. Primeiro ela viu, prendeu com os olhos, ficou atraente por aquilo e a carne sentiu. Então são os dois graus, primeiro e segundo grau. Estão compreendendo? Sim. Por fim, aí ela entra no grau do pecado mais alto, mais eminente, que leva a pessoa a ficar totalmente destituído da glória. Ela comeu e deu ao seu marido e ele aceitou. Então eles foram acometidos pelo terceiro grau do pecado. Ou não? Sim. Porque a disciplina, irmãos, o ensino é para que, como diz o hino, né? Constante precisa ser. Aí então o homem caiu, porque a recomendação foi feita a ele. Aí o homem caiu em infração. Naquela fração, melhor dizer, do pecado em terceiro
quem não sabia, aprendam isso, porque até a nossa vida de reconciliação, hoje que nós temos a presença permanente do Espírito de Deus em nós, em forma de plenitude, temos motivos, ou todo motivo, para prosseguirmos com discernimento referente a essa palavra, que é a nossa perseverança. Então o homem caiu no pecado em terceiro, aí Deus não podia mais tocar no homem. Por isso que Paulo fala de destituição. Mas o plano de Deus não tinha quebrado, a missão estava no coração de Deus. Então Deus se preparou. Não sei se vocês já descobriram isso, mas está no capítulo 3 de Gênesis, versículo 21. E o contexto vai lá para o Apocalipse 13:8. Está no campo, naquele campo de providência ou missão segura. Não sei se alguém quer ler para nós, aí no Apocalipse 13, versículo 8. Glorificado é o nome do Senhor, da glória. Dá para ler, se dá ele ler? É bom que leiam para participar também desse trabalho tão importante, tão fundamental, que é o trabalho de missão, mas com base fundamental no derramamento do sangue de Jesus. Esse capítulo 13 e versículo 8. Diz aqui a palavra do Senhor nosso amado Deus. Aleluia! Encontraram? Diz aqui, ó. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Foi quando o homem caiu no terceiro grau do pecado. Deus não podia impor as mãos e orar em Adão igual a primeira criação, a formação do homem, melhor dizer. Então Deus apanhou até a argila santa porque estava abençoado por sua palavra. Formou o homem com as suas mãos. E o homem, o ser humano, tornou-se obra-prima das mãos do homem. Só que o pecado que foi cometido, Deus não poderia mais tocar no homem. Porque a sua santidade preventiva, a sua santificação conservada, a sua santificação através de uma lei, a lei constituída por ele mesmo, jamais poderia contaminar-se em um ser humano que estava destituído. Pode avaliar que no Antigo Testamento era repleto desse tipo de pecado. E até menos do que isso, quando uma pessoa sofria uma hemorragia, se ela sentasse em uma cadeira como uma cadeira assim, um banco, ninguém mais poderia sentar ali naquele dia, quem sabe? Não poderia cumprimentá-lo, dar um abraço no caso, ou mudar a cadeira de lugar, porque a pessoa estava totalmente, simbolicamente atingida pelo pecado de terceiro grau. Exatamente. Está lá em Levítico capítulo 15. É o que Jesus quebrou esse protocolo de isolamento entre o santo e o imundo. Então, adiante nós lemos o Apocalipse capítulo 13, versículo 8, parte B, nos diz a palavra que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Foi quando o próprio Deus, para tocar no homem, ele precisou isolar-se com sangue. Houve a interpretação do Cordeiro, ele é o primeiro em tudo. Mesmo em morte simbólica, representando o animal, mas aqueles animais que Deus degolou lá no Jardim do Éden ainda, e passou o sangue sobre Adão, e os vestiu com peles.
até os pés. Se vestir completo, porque estava vestido parcialmente. Então vemos aí a posição, exatamente o fundamento, princípios fundamentais de missão. Aí o casal voltou à vida apenas com perda de galardão, mas já custou o sangue de Jesus. Estão compreendendo? Compreendendo bem? Então, por isso que Abel, ele aprendeu a escola dos pais. Fomos resgatados por sangue. Caim também ouviu, mas não deu ouvidos. E Abel falou, então eu vou ser reflexivo. Eu irei ser pastor de ovelhas. Porque no dia em que eu ia apresentar um altar a Deus, que fez a primeira missão, usando o sangue do seu filho Jesus, a questão de ser simbólico, eu também erguerei o meu altar e colocarei lá o sacrifício do rebanho, Deus irá ver sangue, e a minha missão continua. Glória a Deus! E assim sucedeu. Abel degola o sangue, degola animais, tipo de Cristo, leva as gorduras, já leram, não é? No capítulo 4 de Gênesis, os primeiros versículos na sequência. E aí vem trazendo o alicerce principal da missão, mas indispensavelmente o sangue de Cristo jamais poderia estar ausente. Mesmo em sinônimo de animal, mas está ausente. E a palavra nos diz que eles voltaram à vida. O resgate só que custou a vida de Cristo, o Senhor da glória, para nos prepararmos nesse campo de reconciliação. Nós temos um preparo suficiente para prosseguirmos. Glória a Deus! Devido à aceitação da palavra, dá o direito da marca, o selo do sangue de Cristo Jesus em nós, para que nós iremos até os imundos e não seremos atingidos por eles, porque nós estamos espiritualmente isolados pelo sangue do Cordeiro. Louvado, glorificado em nome do Senhor. Eu estava pensando em relação à Bíblia, comentando. Deus nos enviou para pisar serpentes e escorpiões, toda obra do mal. Hoje, se nós não reparar a palavra, receber a palavra em vão, Macumba pegou no crente, ele crê. Fez um empetecamento aí na encruzilhada, outros ritualismo, e a pessoa foi atingida. Ela está no campo de missão. Infelizmente, eu acho que é falta de ensinamento. Porque as pessoas levantam a mão suspeito de maldição ritual. Já viu? Mas o campo de missionário, ele é um campo preparado. Você chega numa pessoa pagã e cumprimenta ela e o pecado dela não atinge você, porque espiritualmente você está restituído e está isolado. Pelo sangue do Cordeiro de Deus. Que maravilha é esta palavra, esse campo de missão. Nós sabemos que existem duas portas. A porta estreita que nos liberta, nos alegra, nos livra do mal, nos traz o amor, nos traz o perdão. A porta estreita que cada momento nós iremos crescendo na graça do conhecimento, no amor, na humildade. Aleluia! E sermos disponíveis de boa vontade para levar a palavra, a semente. Esse ou aquele, não sabemos o que vai produzir, mas vai semeando. E sem impedimento algum, porque Jesus nos consagrou, sabia, está lá no passado, com o sangue dele. E assim continuou. E naquela missão, Abel fez a missão. Diz a Escritura Sagrada em Hebreus capítulo 11, 4. Que pela fé Abel foi o primeiro homem a fazer a missão da vida da fé em Cristo. Que maravilha!
trabalho de cada pessoa. Simplesmente assim foi a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Agora, tem essa oportunidade para nós, para todos, e a Bíblia nos diz que os homens nos consideram como dispenseiros da multiforme graça de Deus. É uma linguagem mais da cultura, de uma cultura mais antiga, a palavra dispenseiro, que é o mesmo que distribuidor, mas nos antigos tempos, eu me lembro até mesmo nosso interior, Brasil, enfim, os pais ou o dono da casa, a família, o pai com a esposa, eles para construir a casa. E dentro da cozinha tinha um quartinho. Já passaram por isso? Ninguém? E aquele quarto onde colocava arroz, mantas de carne seca, secado no sol, feijão, mantimento em geral. Aquele quartinho hoje chama armário. Foi transmitido o nome para armário. Hoje nas casas, mas da época presente, é o meu armário para guardar as coisas. Antigamente não era o armário, era um quartinho com umas prateleirinhas até de madeiras roliças, não era nem tábua, porque o tempo era mais, nesse sentido, ele era mais restrito. Mas aí o apóstolo usa aquela cultura para trazer dentro de nós. Então, hoje o Senhor nos convida e nos enche da graça, nos enche de vontade, nos enche de poder, de prazer, por causa da presença do Espírito Santo. E a nossa dispensa, o nosso armário espiritual, ele se torna repleto da distribuição da palavra. Tanto é que todos têm valor na obra de Deus. Distribui folhetos, como a minha esposa expressou, na escola, assim por diante, e vamos fazendo missão. Demonstra o maior amigo de Deus. O Deus como nosso amigo. É a missão de buscar almas que estão perdidas. Mas aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 14, diz a palavra que a missão será feita a todo então virá o fim. Desde que Adão pecou, até o nascimento de Cristo, o mundo ia andando para o ajude. O inferno. Para o meio, no sentido geográfico. É o geográfico. Estou falando no sentido geográfico de oportunidade. Desde que Adão pecou até o nascimento de Cristo, o mundo ia andando para o meio. Tem as matemáticas de Daniel, que isso nos ajuda muito, porque as matemáticas da Bíblia Sagrada são inspiradas e jamais poderá ser menosprezado. Aí no meio dos milênios, Jesus nasceu, ou seja, no ano 4.000 anos, ele nasceu, foi para o meio. Depois ele traz a parábola do capítulo 20 do Evangelho de Mateus sobre os trabalhadores de cedo até as últimas horas. E vai descambando, porque a Bíblia ela é repleta de figura de linguagem. Quem já descobriu? A figura de linguagem, a história ilustradas e o Espírito de Deus que está em nós com abundância é para definir todas essas questões referentes na Bíblia. Mas ele fala no Evangelho também, como disse a minha esposa, que Israel é a base do relógio de Deus, sim ou não? Para quem não sabe, a pregação com transmissão, com segurança, tem que estar com base no centro da palavra de Deus, que é Israel, tanto na parte geográfica, quanto na parte histórica, profética, é Israel.
Em todo o tempo. Jesus nasceu lá em Israel. Foi arrebatado lá de Israel. O evangelho, o derramamento do Espírito Santo iniciou-se aonde? Israel. Está em Atos capítulo 1, versículo 2, capítulo 8, 1, versículo 8, 9 e 10, diz a palavra. Então nós temos esse significado importante. Agora, quando Paulo expressa o arrebatamento da igreja e o cumprimento da palavra missão, ele fala de uma plenitude encerrada. Que a nossa expectativa, plenitude significa a pessoa recebe a graça, o revestimento. Então a pessoa que era muito áspera, muito explosiva, ela se torna regenerada. Pessoa que era muito sanguínea, ela se torna bem controlada. No caso de Pedro, como exemplo. Porque veio o Espírito Santo em forma de plenitude para controlar os nossos temperamentos, para que nós transmitimos a palavra em missão, na teoria e também na prática. Aleluia. Aí Paulo expressa, olha, quando a plenitude dos gentios terminar, entra o ponto dos judeus. Ainda falta aqui uns minutos, vamos aproveitar bem a palavra, qual é a nossa posição hoje de missão. Porque esta missão, ela começou em Israel. Israel, como sabemos. No dia de Pentecostes, eu estava olhando aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículos 9 ao 16, a seguir. Naquele dia de Pentecostes, estavam ali 15 nações, de línguas diferentes, idiomas diferentes. Pedro falava muito mal o hebraico. Mas naquele dia, o evangelho foi pregado a todas as nações que estavam debaixo do céu. Já descobriram isso? Pedro, usado por variedade de línguas, pregou para 15 idiomas, que eram todos, 16 idiomas, melhor dizer, eram todos idiomas que iniciou-se desde a Torre de Babel até o dia de Pentecostes. E Deus, indo atrás, com a diligência e inteligência, usou Pedro e pregou para 15 idiomas, 16 idiomas, melhor dizer. Todas as nações até naquele tempo ouviram o Evangelho. Pela pregação de Pedro. Os idiomas foram aumentando, como nós sabemos, são numerosos, mas o Evangelho vai correndo atrás. O Evangelho, Deus, através de usar os seus servos, vão correndo atrás. Só que Paulo faz uma observação de dois tipos de pregações do Evangelho. Dois tipos, quer dizer, uma só posição, é graça, mas de dois povos que pregam o Evangelho. Hoje o Evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel e chegou até os países, chegou até os ouvidos dos estrangeiros. Mas esse Evangelho ainda não é o Evangelho do fim. Porque Deus, ele é ético na sua obra, sabia? Quero até fazer uma observação. Qual é o maior sinal que observemos sobre o arrebatamento da igreja? Tem dois maiores sinais. Um dos maiores sinais, um dos que está ligado ao maior sinal, foi o retorno de Israel, desde 1914 e classificado em 48. Reunido lá em Jerusalém, sem saber o que está fazendo no momento exato, mas preparado para receber o Messias. E o maior sinal em todos os tempos é a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Fixa nisso. A planta já está pronta. Segundo a lei, os judeus ainda estão segundo a lei. Vocês podem ver que ninguém abre trabalho em Israel. Como é que alguém diz? O Evangelho já foi pregado. A vinda de Cristo está próxima. E o Evangelho ainda não foi pregado. Você já ouviu alguém? Já ouviu alguém fazer evangelização em Jerusalém? Eu já, mas foi reprovado. Não teve nenhum apoio. Nós estávamos acompanhando, e se foi um estrangeiro, não é daqui, pregar lá em Jerusalém, então
não aceita, não adianta. Você vai falar para o judeu, olha, você precisa, eu vou orar por você. Fala, não, eu não posso, você não pode orar por mim porque você não é de tal tribo. Eu que posso orar por você porque eu sou judeu da tribo de Zebulun. Então eles têm esta defesa tradicional, religiosa, sobre o contato do Evangelho. Estão compreendendo? Fala para os judeus lá, aconteceu lá mesmo na sede, não é um judeu, chegou com aquela cultura de judeu, e a pessoa que recepcionou sem sabedoria, começou a criticar a cultura do judeu, porque isso aqui é cultura, né? Essas bandeiras aqui são culturas. E aí o judeu ficou nervoso e ele disse, olha, não fique nervoso, não vou orar por você. Não, disse o judeu, não orar por mim não, é eu que tenho que orar por você. Porque eu sou judeu da tribo de Zebulun. Quer dizer, que eles têm esse intento de se estruturar na lei e na tradição religiosa que não aceita alguém fazer missão lá. Mas enquanto isso, Deus parou? Não. O Evangelho, a missão chegou até nós. Glória a Deus! O Senhor avançou desde Israel, avançou para os estrangeiros. E esse avanço do Evangelho aos estrangeiros deve ser aproveitado o máximo, compreendido a palavra, executado, porque é um tempo muito precioso e marcante também. Eu quero avaliar aqui no capítulo 11 do livro de Romanos. Abra as vossas Bíblias se vocês quiserem. Glorificado é o nome do Senhor, porque nós estamos fazendo missão. Estamos fazendo uma missão com entendimento, discernimento do Espírito Santo. E o Senhor nos ensina, nos esclarece como devemos fazer esta missão, esse resgate, esta missão. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aos Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Encontraram? Amém. Quem encontrou pode ler. Aleluia! Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude do gentio. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Olhe bem, então qual é a nossa informação bíblica que temos? Primeiro, a primeira promessa que Deus fez a Abraão foi mostrar a terra. A segunda promessa, que ele faria dele uma grande nação. A terceira promessa que Deus fez ele é que ele seria uma bênção. Melhor dizer, farei de uma grande nação, te engrandecerei e tu serás uma bênção. Está em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. E a quarta promessa que ele fez com Abraão, ali a raiz da revelação de Deus, a raiz dos fundamentos elementares de Deus. Ele disse, né? E serei amigo dos teus amigos, inimigos dos teus inimigos. A sexta, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a sétima promessa, e abençoarei os que te abençoarem. Então aí, já naquela visão, que naquela época não existia lei, mas sim a personificação da graça, já traz um momento para hoje. Quando Jesus chegou em casa de Zaqueu e disse, hoje veio a salvação para aquele estrangeiro, porque esse também é filho de Abraão, o doméstico da fé. Aí o apóstolo Paulo se referindo, quando os romanos aceitaram a palavra e começaram a criticar a nação de Israel, que eles não fariam o que Israel fez, no caso de rejeição,
Paulo diz, olha, não ignoreis, porque esse Israel está endurecido, é para o vosso bem. Então Deus fechou a mente do povo de Israel, colocou um véu no coração deles, para que eles não entendam a salvação e o evangelho, a missão, irmãos, como nós pregamos. Em plano de plenitude, como eu estou referindo, a pessoa que era egoísta, ela se torna mais amorosa. Não é assim? A pessoa que era mais egoísta, ela se torna agora uma pessoa benigna, ela tem a bondade para ela e também para distribuir ao próximo. Bondade que vem de Deus. Isso já é uma plenitude da palavra de Deus. Agora só que o apóstolo colocou um até. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. É quando a igreja subirá. Mas a missão passará para quem? Israel. Para Israel. Por quê? Porque Deus, ele é ético, ele não é volúvel, nem tem sobra de variação, ele é imutável, a sua palavra não muda, porque ele tem certeza, sabe o que está fazendo, mas ele começou o ministério, foi da fé, foi no ministério gentílico. Só que mediante aquele ministério gentil que era Abraão, Deus criou uma propriedade especial, é igual a nós. Aceitamos a Cristo e futuramente iremos ligar ao povo judeu pela mesma palavra, pela mesma fé. Só que o povo judeu hoje, eles ficam pensando, eles ficam confusos a maneira que Deus está salvando os gentios. E a maneira que os gentios fazem missão. O que é salvação? É inocentação da lei, sim ou não? Você não leu na Bíblia que nós temos 3 tipos de vitória? Vitória sobre o mundo maligno, vitória sobre a carne e vitória sobre a lei. Essa vitória sobre a lei é tão perigosa que até hoje, os neopentecostais, eles misturam a lei com a graça. E fica volúvel, isso é perigoso demais. Agora o apóstolo Paulo é perigoso demais por quê? Porque aonde aumenta a lei, aumenta o quê? Pecado. Está lá no capítulo 5 de Romanos, versículo 12, 13, 14 e o versículo 20. Em Romanos 4, versículo 15, diz a palavra. Porque a lei aumenta a ira, ou seja, a lei produz ira. Quando não há lei, também não há transgressão. Não há transgressão, não é o seguinte: você transgride como ser humano, às vezes não porque quer, mas tem um espaço de pedir perdão, o espaço de reconciliar. E assim viremos sempre com o Senhor da glória, nessa intenção importante de entrar, sair, crescendo e continuar crescendo. Começar crescendo e continuar crescendo. Já ouviu alguém dizer, você não pode sair daqui da maneira que você entrou? Não, a pessoa entra crescendo e sai crescendo. Ambos as virtudes de Deus, nessa graça maravilhosa. Agora Paulo está dizendo, olha, quando o tempo de fazer missão estrangeira encerrar, o que vai acontecer? Aí, o templo já estará construído, a planta já está pronta. A igreja será. Alguns israelitas convertidos subirão também. Então a igreja subirá. E no momento que a igreja subir, Deus mandará 2 profetas para iniciar o evangelho do fim. Já leu? Está no Apocalipse capítulo 11. Por isso que o terceiro templo, ele é a marca do arrebatamento. 2 marcas, Israel, classificado como nação, e o terceiro templo, que hoje está destruído, foi destruído no ano 70, através do Império Romano, através da profecia de Cristo, repreendendo a Israel, mas Deus é justo, a repreensão é só no tempo exato. Terminou, então está quite com o assunto. Então a nossa visão hoje de fazer missão é esta. Você faz missão e sabemos que a missão dos estrangeiros, feita por os estrangeiros, Lutero e outros mais,
Não é esse Savaroli? Quantas histórias de reformadores autênticos estrangeiros que deixou um legado importante na sequência do Evangelho, claro, na graça de Deus. Mas nós estamos advertidos que o nosso tempo ele vai encerrar. Depois entra o tempo de quem? Vamos nesse horário como passou. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 8, verso 23. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória. É os últimos missionários da época, porque Deus iniciou lá. E ele não troca o estrangeiro pelo judeu. Estrangeiro é estrangeiro, judeu é judeu. Espírito Santo é Espírito Santo, que beneficia o judeu, beneficia o estrangeiro, de uma mesma forma. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Encontrar o livro do profeta Zacarias. Nós nos alegramos muito porque a gente trabalha em parceria com fundamentos bíblicos, fundamentos apóstolicos, fundamento profético, fundamento apostólico e confirmação pelo Espírito de Deus em nós. Encontraram? Pode ler, irmão. Zacarias capítulo 8, versículo 23. Missão. Dá para ler, senão eu irei ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla do vestido de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Isso. São os que pregam o Evangelho. Ele começou lá e termina lá. Por isso que naquele local, o mundo é redondo. Mas naquele local tem uma janela, um quadro chamado janela 10x40, que é o local quadrado, aonde tem um exemplificado sobre o recebimento da Nova Jerusalém. Então a igreja, os irmãos já leram sobre o milênio, não já? Já leu? Na época de 1000 anos de paz, o ministério passará para o povo original. Hoje, alguém para chegar a Cristo é necessário que ouçam de nós. Seja o jovem, seja o adolescente, seja o idoso, idade média, assim por diante. É uma ordem que o Senhor nos deu. Naquela época, uma pessoa para chegar perante a Cristo, os judeus já convertidos, eles terão que chegar perante os judeus. Dizendo 10 homens pegarão na obra do vestido, apoderarão de interessados em ouvir o depoimento de judeus, dizendo: eu irei convosco, eu irei com você, porque sabei que eu com vocês, porque sabemos que Deus é com vocês. Aí entra o processo do evangelho do reino do fim. Olha Isaías capítulo 27:6, olha o que diz a palavra de Deus. Já encerrando, não sei se a irmã quer ler, quer que eu leia aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 27, versículo 6. Glorificado é o nome do Senhor. Aí está condizendo que a epístola, como Paulo disse, olha, assim todo Israel será salvo, porque está escrito: de Sião virá o libertador. Agora, onde é Sião? Sião é um monte que está aqui na terra, chamado também de Moriá, onde Abraão foi sacrificar Isaac. Só que ali é o modelo do trono de Deus na terra. Só que depois, quando Jesus aparecer em Sião, para Israel, é o momento da conversão. Porque ninguém vai pregar para Israel, a não ser o Senhor da glória, Cristo. É lindo a palavra, pode ler, irmão. Isaías 27, verso 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Exatamente. É a nação pregando o evangelho no reino do fim, porque Deus chamou um homem e fundamentou a sua obra. Farei de ti uma grande nação singular, é Israel. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, plural. Aí entra o evangelho que já chegou até nós e foi além de nós.
nesta missão, nesse trabalho de missão. Então faça a missão, porque a oportunidade é para nós. Mas quando, como eu já referi, Deus então, quando a igreja subir, o que vai acontecer aqui na terra? Imediatamente Deus mandará 2 testemunhas. De repente aparece Jesus no Monte Sião com 144.000 vozes. Ou coral, melhor dizer. Tudo restituído sobre aquilo que foi perdido em Adão. Então nós temos esse privilégio, temos essa segurança, temos esses avisos também sobre o nosso ministério se encerrar. Devido a voltar novamente algo que o Senhor já tinha previsto. Eu vou só terminar agora às 8h30, mas vamos ler aqui em Zacarias, as profecias de Zacarias sobre Israel. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Israel é uma nação tão pequena, mas ela é grande. É grande na promessa, mas a herança das terras estão restrita e não está tão bem quanto está escrito na sua palavra. Aqui no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 3, para ganhar o tempo, diz a palavra de Deus. Olha o que diz essa mesma palavra, a palavra do Senhor. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos que carregarem ferirão, ou seja, todos que carregarem se ferirão grandemente, e contra ela se ajuntarão todas as famílias, todas as nações da terra. Então Israel está como relógio de Deus, o Espírito Santo na revelação de Deus. Versículo 10. Isto é a convenção de Israel, dada pelo próprio Cristo. Aqui no capítulo, versículo 10, no capítulo 12. Alguém quer ler? Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graça e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aqueles a quem eles mesmos transpassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Arrependimento não é regras que nos conserta. Quem nos conserta é a presença do Espírito Santo. É Ele que nos incomoda, é Ele que nos confirma a bênção, não é regras. Aí sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, reino do norte e reino do sul. Israel é dividido em 2 reinos no tempo de Jeroboão, como alguns sabem, Roboão, melhor dizer. Então ajuntarão reino do norte, o Israel do norte, o Israel do sul.